Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o primeiro livro da duologia Gato e Rato, da autora A.T. Carton. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho apresentar para vocês o primeiro livro, que é Assombrando Adeline, que contém 617 páginas. Eu digo para vocês o seguinte: a autora, logo no início, quando você abre o livro, você vai ver uma nota dela dizendo que se você não é adepto de assuntos fortes, então o ideal é que você não leia. Porque os assuntos aqui abordados realmente são assuntos que faz com que a gente fique meio perturbado. Porém, a autora, ela soube mesclar muito bem quando ela ia falar sobre o assunto. Porque aqui ela vai tratar sobre tráfico de pessoas, no qual tem uma rede de pedofilia junto, que pega as crianças. Só que quando ela chega nesses momentos, então é uma passagem rápida. Por mais que em alguns outros momentos, em algumas outras situações, ela relata muito. Tanto que eu achei que o livro poderia ser bem menor se ela fosse mais direto ao ponto. Eu falo para vocês que até um determinado momento do livro, eu estava meio morna com a leitura, por conta desse monte de relato. Porém, a partir de um certo momento, eu fiquei tão instigada que eu queria devorar o livro o mais rápido possível para saber como ia finalizar. E digo para vocês que finalizou muito intrigante. Venho apresentar para vocês a nossa Adeline. Adeline, ela é uma escritora, ela está vivendo atualmente numa casa, numa mansão, que foi herdada por sua avó. A nossa Adeline, ela é um pouco diferente das mocinhas que a gente vê por aí, porque ela é uma mulher que adora um bom mistério, ela adora sentir medo. Isso a excita. Por isso que ela vive muito bem naquele mausoléu, porque é uma mansão antiga, no qual ela escuta ruídos, no qual ela escuta portas batendo. Ela se sente com medo? Sim, mas ao mesmo tempo instigada e excitada. Ali conta-se a lenda que existe almas de operários que faleceram na construção da mansão. Então, por mais que pessoas queiram passar longe da mansão, que fica isolada no meio do nada, em volta só tem floresta, ela adora aquele lugar. A nossa Adeline, ela começa a ficar instigada a descobrir um segredo a partir do momento que ela descobre alguns diários da sua bisavó Gigi. Ali ela descobre que a sua bisavó foi assassinada. E pasmem, ela descobre que nunca foi descoberto quem foi o autor, fazendo com que ela ficasse revoltada, e assim ela bateu o pé que ela descobriria quem foi o assassino da sua bisavó. Do outro lado da história, nós vamos conhecer o Zed, porque ele se apresenta de formas diferentes. O nosso Zed, ele na verdade é o herói meio controverso, porque ele luta realmente com uma galera para poder resgatar o máximo de pessoas possíveis que estão na mão dessa rede de traficantes, de humano, né? De tráfico humano. Que são tudo pessoas poderosas, a gente sabe que isso acontece muito. Só que a partir do momento que ele coloca os olhos na Adeline, a partir do momento que ele se sente obcecado por essa mulher, gente do céu, ele se transforma em um cara duvidoso. Que ele tem uns gostos duvidosos. Ainda mais que ele lê perfeitamente as pessoas e ele percebe que a nossa Adeline, ela se excita muito com o medo, ela adora vivenciar isso. Assim, ele começa realmente um jogo de gato e rato com ela, no qual ele aparece ao lado de fora da casa dela, observando, e ela sente medo porque ele é um homem grande, ele é um homem com um ar de mistério, uma cara de poucos amigos, e ele ainda tem uma cicatriz que corta, né, uma parte do rosto dele, e é uma cicatriz bem feia, vamos dizer assim, que qualquer pessoa, no seu sentido normal, teria medo e sairia correndo. Mas isso faz com que ela queira saber mais dele. Então, ela vai ficar nesse dilema, eu corro ou eu fico? E ele faz, então, esse jogo com ela, no qual ele passa a entrar dentro da casa dela, ele passa a deixar uma rosa para ela. Gente, ele realmente leva ela ao limite em vários momentos. Ele começa a mandar mensagem para ela, dizendo bem claro, não tem como você fugir de mim, você é minha, de mais ninguém. Fazendo com que ela se excite muito mais com esse perigo.
O encontro deles vai ser assim, parcelado. A primeira vez que eles se encontram, ele está muito revoltado porque ela deixou que outro homem a tocasse, que outro homem levasse ela ao ápice, fazendo com que ele quisesse matar o homem e também castigá-la. E ele diz a ela: se outro homem te tocar, você será castigada. E, gente, eu digo para vocês que a forma que ele castigou ela, eu nunca vi. Eu já tenho, olha, uns par de anos de leitura, eu já li muita coisa, mas eu nunca vi um homem satisfazer e ao mesmo tempo castigar uma mulher como ele fez. Eu fiquei, não acredito que ele fez isso. É algo assim chocante realmente. A segunda vez, ele já fez ela chegar no paraíso de outra forma, mas sem a penetração. Depois teve mais um momento que ele também faz com que ela chegue ao ápice. Mas aí é na quarta vez, se eu me engano, é a quarta vez que o realmente acontece. E quando acontece, caraca, porque ele é aquele homem que, assim, só a fisionomia dele já te dá medo. Só que a forma que ele fala, a forma que ele comanda, faz com que ela fique mais apavorada e mais excitada. Então ele pega pesado com ela. Ele não é sutil, gente. Ele marca ela já logo na primeira vez que eles se encontram, deixando bem claro: você me pertence, ninguém mais te toca. E ela gosta disso, ela gosta dessa situação de dor, de prazer, de medo, de ansiedade, de mistério. E ele leva ela à loucura em inúmeros momentos. E ele deixa bem claro: você vai se apaixonar por mim. Você vai pedir para mim ficar. E ela é relutante de dizer que não. Ela tem a melhor amiga dela, que é a Daia, que tenta ali descobrir quem é, que tenta fazer com que ela fique longe desse homem, mas ela não consegue. É mais forte do que ela. Quando você fala assim, gente do céu, mas ele quer protegê-la de todas as formas, porque ele sabe que o mundo que ele vive é um mundo perigoso, ele sabe que se descobrirem sobre ela, vão querer usar ela para isso, então ele prepara ela para se proteger sozinha. Aí você fala assim: não, então as pessoas vão vir atrás dela por conta dele. Não vão, porque em vários momentos ela vai ter que interagir com ele, ela vai ter que entrar na história dele para que ela saia ganhando, porque ela está em busca de informação do assassinato da bisavó dela, e ela vai chegar a alguém que sabe um pouco mais dessa história, como essa pessoa também está envolvida em coisas obscuras, no qual o nosso Zed também quer informações. Então, os dois vão trabalhar juntos. Então, ele vai descobrir que tem pessoas de olho na nossa Adeline, e que tem a ver com ele um pouquinho, mas que tem outra história por trás disso. Eu falo para vocês que, assim, logo no começo ali, quando começou essa história de vou descobrir quem matou minha bisavó, eu já matei a charada. Eu falei: cara, é tal pessoa. Porque, assim, conforme vai relatando os acontecimentos no diário, fica claro, fica óbvio que é aquela pessoa. Finalizou o livro dizendo realmente que foi aquela pessoa. Porém, como tem o segundo e o final, pode ser que eu me surpreenda e tenha uma reviravolta. Porque lá no final nós vamos descobrir que sim, foi essa pessoa que acabou assassinando. Vamos descobrir o motivo, que eu já tinha descoberto também. Porém, tem a situação de que essa pessoa teve ajuda. Essa pessoa, ela fez o que fez, mas alguém a encobertou. E a pessoa que encobertou, por mais que ela acredite que seja por uma razão, eu acredito fielmente que seja por outra razão. E eu acredito que no segundo livro eu vá descobrir essa razão. A não ser que eu esteja enganada e a autora finalizou desse jeito. Eu adoraria que fosse uma outra situação que levou essa pessoa a agir dessa forma. Mas, se a autora decidiu que o fim dessa história fosse no primeiro livro, ok, vou me dar por vencida. Então, o final é muito surpreendente. O final faz com que você queira correr para o segundo. E no segundo livro, eu ainda não li, eu vou ler agora na sequência, eu acredito que terá ainda muitas coisas a serem descobertas. Porque ali, pela sinopse que eu li do segundo livro, então, ela sim, ela vai cair na mão dessas pessoas. Ali, ela vai passar um tempo e o nosso Zed, ele vai estar enfurecido porque ele quer descobrir onde ela está. E ali, claro que ele vai destruir o mundo, se preciso for, para ter essa mulher de volta. Porque ele já sonha com ela sendo não somente a sua esposa, como mãe dos seus filhos. Eu tenho que dizer para vocês que durante toda a história, vocês vão usar o leque.
Porque como ele sabe extrair dela todo o medo para deixá-la excitada ao máximo, gente do céu, é muito intenso. E a forma que ele comanda, a forma que ele a pega, a forma que ele leva ela à loucura, vai fazer com que a sua imaginação voe, vai fazer com que a sua imaginação tenha ápice, porque, gente, depois vocês me contam o que vocês acharam. Então, assim, por mais que essa duologia seja meio duvidosa para algumas pessoas e ela está criando um burburinho de amor e ódio entre os leitores, eu peço para vocês darem uma chance, eu peço para vocês leiam a história de Adeline e vamos chamar ele de Zed, porque na minha visão vale muito a pena. Lembrando que, como eu falei, no começo ficou meio morno, mas depois o negócio ficou muito intenso. E o segundo e último livro vai pegar fogo. Então, agradeço muito pela sua companhia, fique com Deus e até a próxima!